Graça e paz, povo de Deus, uma ótima segunda-feira a todos nós, amém? Amém. Para a glória de Deus. Vamos então hoje à palavra de Deus, né? Que está uma passagem lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15 de 1 Samuel, versículos 10 e 11, é o que nós vamos ler. E seria só esse, né? Mas depois eu vou citar outros também ali dentro da palavra que eu quero trazer, né? Também lá no capítulo 10 de 1 Samuel, 10, versículo 1. E seria esse. 1 Samuel 15, capítulo 15 é a palavra principal, 10, versículo 10 e 11. E 1 Samuel 10, 1. Amém? Amém. Então procura aí na sua Bíblia, 1 Samuel 15, 10 e versículo 11, 10 e 11, para nós fazermos a palavra de hoje, amém? Vamos tocar um louvor então? A tua palavra nos conforta e nos traz paz em nossos corações. Oh, a tua palavra nos conforta e nos traz paz em nossos corações. Oh, a Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for, pregue sempre aonde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. A tua palavra nos conforta e nos traz paz em nossos corações. Oh, a tua palavra nos conforta e nos traz paz em nossos corações. Oh, a Bíblia é a palavra do Senhor. Leia sempre aonde você for, pregue sempre aonde você estiver. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Louvemos ao Senhor todo o nosso amor. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus nos transforma e nos traz paz, né? Porque nosso Deus é o Deus de paz e não de confusão. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por este dia. Consagramos esta live ao Senhor para adorar, bendizer, exaltar o teu nome santo e poderoso. Ó Deus, traz-nos a paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio a lutas, conflitos, complicações da vida, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja aqui ministrando a nós, Pai, nos ensinando a caminhar pela verdade, a estarmos alinhados ao centro da tua vontade, obedecendo ao nosso Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe cada vida que aqui está, que eles não saiam daqui sem um direcionamento da tua parte, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Vamos então lá no livro de 1 Samuel 15, 10, que diz assim: Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Saul ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Amém? Amém. Essa palavra
nós vemos Deus dizendo a Samuel, dizendo a Samuel que se arrependeu de ter escolhido, né, Saul para governar, para ser rei de Israel, porque por causa da sua desobediência, né? Pois diz a palavra que ele abandonou, Deus disse, ele me abandonou e não seguiu minhas instruções. Então, nós vemos nesta palavra que o escolhido de Deus, porque Saul foi escolhido de Deus, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 10, no versículo 1, nós vemos, né? Saul apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele, né? Então, nós vemos um ungido de Deus aí, desobedecendo a Deus, né? Saul foi ungido, escolhido para reinar por Deus, mas por causa da sua rebeldia, né? Ele foi rebelde, Deus deu uma instrução. Qual foi a instrução que Deus deu para ele? Tá lá no capítulo 15, versículo 2, né? Samuel entregou a mensagem para Saul do que Saul deveria fazer, uma direção de Deus, o profeta entregou. Mas Saul achou que podia fazer as coisas do jeito dele, como ele queria fazer, e acabou por desobedecer, por ser rebelde, né? E a Bíblia fala, o próprio livro de 1 Samuel fala sobre o pecado da rebelião, que é como uma feitiçaria, né? Lá no versículo 15 mesmo, versículo 23, depois vocês leiam. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Então, Saul, nesse ato de desobediência, de rejeitar a instrução de Deus, ele rejeitou a palavra de Deus, rejeitou a autoridade de Deus. Então, como ele estava em pecado, a partir do momento da sua desobediência, ele praticou um pecado grave. E Deus não gostou. Porque o pecado faz o quê? O pecado ele nos torna inimigos de Deus. O pecado nos afasta de Deus, nos tira da comunhão com Deus. Então, apesar de Saul ter sido escolhido por Deus e fazer parte do povo de Deus, Deus escolheu ele para ser rei, mas ele, por desobedecer uma instrução que Deus deu, ele perdeu o reinado. Ele foi destronado por Deus. Então, Deus estabelece reis, mas ele também destrona reis por causa da corrupção, por causa da desobediência. Porque ele era um líder, né? Deus escolheu ele para liderar. E como líderes do povo de Deus, nós temos que ser tementes a Deus. Por quê? Porque um líder ele serve de exemplo para toda uma liderança, né? Então, havia pessoas que olhavam para ele e tinham ele por autoridade. E quando uma autoridade é corrupta, é desobediente, ela fica servindo como exemplo. Então, outros vão seguir aquele modelo de pessoa corrupta, de pessoa desobediente, de pessoas, né, que tira outras, vai acabar levando outras a se desviar, a saírem dos seus propósitos. E não é isso que Deus quer. Qual foi a direção que Saul passou por cima? Deus disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 2 do capítulo 15 de 1 Samuel. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence.
não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e o reuniu em Talaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se e saiam do meio dos amalequitas para que eu não os destrua junto com eles, pois vocês foram bondosos com os israelitas. Quando eles estavam vindo do Egito, então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruam por completo. Qual foi a ordem de Deus? Vão, ataquem os amalequitas, consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Tudo que lhes pertencia era a ordem do Senhor, que era para ser destruído, e eles deixaram Agag, deram liberdade para Agag, deixaram Agag fugir. Alguns carneiros, algumas ovelhas que eles acharam útil, eles levaram com eles. Então, a ordem de Deus não foi seguida à risca. Eles não obedeceram. Eles foram rebeldes, fizeram do jeito que eles queriam. E isso, qual é o problema da rebeldia, né? A Bíblia diz lá no versículo 23 que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, tão grave quanto. Por quê? Porque rejeita a palavra de Deus e rejeita a autoridade de Deus. E isso pode trazer confusão e todo tipo de problemas. E qual o problema? O problema é que Saul estava como rei. Ele era para ser um exemplo de rei, né? Como rei e cristão e fazendo parte do povo de Deus, ele deveria ser um exemplo de retidão, de obediência, né? De alguém que segue as ordens de Deus à risca. Então, Saul passou a ser um problema, mesmo sendo escolhido, ele pecou e quis continuar pecando, foi rebelde, se rebelou contra a autoridade de Deus. Então, a arrogância muitas vezes nos leva por um caminho terrível. A pessoa está lá liderando, foi colocada num cargo, num alto cargo, mas Deus colocou ela lá, então ela não pode se rebelar contra a autoridade de Deus, contra aquele que a estabeleceu como rei, como autoridade, como, né, alguém que deve fazer as coisas da maneira certa, sem passar por cima da palavra de Deus. Saul era crente, era cristão, conhecia a palavra de Deus, sabia que tinha que fazer a vontade de Deus, mas ele escolheu por vontade própria fazer a vontade dele. Então, meus amados, a orientação pela palavra de Deus é que quando você for, né, honrado por Deus, quando Deus te colocar para liderar, não se desvie, não faça o que é errado. Busque a presença do Espírito Santo, busque ser direcionado pelo Espírito Santo em todas as suas decisões, em tudo que for fazer, para que você tenha a proteção e a vida de Deus sobre a sua vida, sobre a sua liderança. Porque sair da direção de Deus é problema. Saul perdeu, começou a ter prejuízos, e mesmo perdendo e sabendo que o erro foi dele por não obedecer a Deus, ele preferiu ignorar, ele continuou, né, querendo continuar como rei e passou. Nós sabemos da história de Davi, Davi era o novo escolhido, Davi tinha uma promessa de Deus para reinar em Israel. Mas mesmo assim, Saul começou a ignorar isso também, começou a perseguir, né, Davi, mas Davi já tinha, né, Deus já tinha emanado uma ordem para que Davi fosse o próximo rei, fosse ungido rei. Então, meus amados,
obedecer ao Senhor, a primeira coisa. Segunda coisa, obedecer à lei de Deus, obedecer os mandamentos. Não passar por cima daquilo que Deus já falou. Amém? Amém. Para que a gente não venha ladeira abaixo. Porque Deus não quer líderes, Deus não quer reis que não ouçam a Ele, que não obedeçam às suas direções. Então, Deus, Ele não é um Deus de confusão, Ele não é um Deus que gosta de rebeldia, daqueles que não ouvem, porque a rebeldia é um pecado grave, né? Então Saul, ao se voltar contra Deus, ao se voltar contra a direção que Deus deu, não foi só ele que saiu da direção, foi todos aqueles que estavam com eles, todos aqueles que foram, né, guerrear contra os amalequitas, porque Deus queria se vingar dos amalequitas, né, porque é Deus que se vinga, não é nós, porque os amalequitas tinham atacado os israelitas na saída do Egito. Então, uma desobediência, a desobediência é como o pecado da feitiçaria, versículo 23, e a arrogância como o mal da idolatria. Então, assim como Saul rejeitou a palavra de Deus, ele foi rejeitado também por Deus. Amém? Amém. Então, que nós possamos ficar com essa palavra, de nós não rejeitarmos a palavra de Deus, não rejeitarmos a sua autoridade, porque é isso que nós estamos rejeitando. O que a Bíblia diz? Sujeitai-vos a Deus, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, para que ele fuja de vós. Mas a pessoa que se entrega ao pecado, ele fica nas mãos de Satanás. Fica sujeito às direções, né? Às complicações, aos problemas, porque Deus é proteção e vida para nós. Então, que nós possamos orar em todo o tempo, orar em cima de tudo que nós vamos fazer, para ouvir a voz de Deus, para que Deus nos direcione no caminho certo, na direção certa, aonde nós, ouvindo ao nosso Senhor e obedecendo aos seus mandamentos, Ele nos colocará num alto lugar, né? A Bíblia diz, Deuteronômio 28, que Deus nos colocará por cabeça e não por cauda, né? Que nós podemos ser escolhidos, podemos ser levantados por Deus, mas Deus também pode, né, nos rebaixar por causa da nossa desobediência. E aí são perdas, né? São problemas, são confusões, e que a gente não venha, né, desviar, porque isso é um pecado terrível, fazer com que outros venham errar a partir do nosso exemplo, nós desviarmos outros, fazermos outros se perder, porque na verdade foi isso que Saul fez também, né? O ato de desobediência dele levou outros a pecar contra Deus também. Então, Deus quer obediência, né, a Ele e à sua palavra, obediência à sua autoridade. Então, não rejeite as instruções de Deus. Se Deus te der uma instrução, siga como Deus falou, siga à risca, para não ter problemas, para que você não venha a ser, né, se perder, não é mesmo? Desagradar ao teu Deus, desagradar ao nosso Deus. Amém? Então, Amém. Fica com essa palavra, medita nela, e que nós possamos ser os escolhidos de Deus, mas sem nos exaltar, sem nos ensoberbecer, sem fazermos as coisas do nosso jeito, mas sempre em obediência à direção de Deus. Amém? Amém. Vamos ler o Salmo 91, então? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo do Senhor, o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda,
porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobrir de honra, vida longa lhe darei, lhe mostrarei minha salvação. Amém? Vamos orar, amados? Vamos orar, então? Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda com as nossas fraquezas, com os nossos erros, com os nossos problemas. Que o teu Espírito Santo venha nos alinhando, que nós possamos ouvir a voz, as direções de Deus, obedecer ao nosso Senhor e obedecer também à sua palavra, sendo submissos em tudo, Pai, a ti, para que evitarmos problemas, confusões, perdas, fracasso na nossa vida ministerial, na nossa vida de obediência a Ti, meu Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós possamos estar alinhados ao centro da Tua vontade, fazer tudo aquilo que Te agrada. Nós repreendemos, Pai, em nome de Jesus, todo pecado de rebelião, de rejeição da Tua palavra, da Tua direção, meu Deus. Que todo mal possa cair por terra e que nós possamos, meu Pai, Te honrar em todo o tempo, Te obedecer em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoa se às vezes nós nos orgulhamos e vamos pelos caminhos que não é os caminhos do Senhor. Que toda rebelião seja repreendida do nosso meio. Que nós possamos, meu Deus, confessar os nossos pecados, os nossos erros e deixarmos o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas, deixando de lado o pecado, deixando de lado toda a rebelião, toda a obstinação em fazer aquilo que não é direção de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa cada vida que aqui está, que eles possam ser cheios do Teu Espírito Santo, que eles possam se submeter a Ti, ó Deus, dando não na cara do diabo, dando não na rebelião, dando não na obstinação, não todo tipo de pecado, de feitiçaria, de bruxaria, meu Pai, que o Teu povo possa ouvir a Tua voz e ser direcionado por Ti, que o Senhor colocará eles por cabeça, em nome de Jesus, colocará eles para governar, colocará eles para serem bem-sucedidos em tudo que fizerem, mediante a obediência à palavra do nosso Deus. Abençoa, guarda, livra, protege de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, amados? Amém. Então, se você é um escolhido de Deus, diga um amém, diga glória a Deus, diga um aleluia e continue no centro da vontade de Deus. Amém? Então, não é só de pão que viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fica na paz.